Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. A história de um ritmo que, assim, saiu das garagens de Porto Rico nos anos 90. E que hoje, bom, domina o planeta. Exatamente. A gente vai desvendar o reggaeton. Nossa missão aqui é entender as raízes, a, a revolta por trás de um som que, de certa forma, redefiniu a música pop. E para guiar essa nossa exploração, a gente está usando como base um artigo excelente da Super Interessante. O legal é que ele mostra que o reggaeton não é só uma batida, sabe? É a crônica de um povo. Totalmente. E para ter uma ideia da dimensão disso, é só olhar para um nome: Bad Bunny. Em 2025, ele foi o artista mais ouvido do mundo no Spotify. Pelo quarto ano seguido. Pelo quarto ano. São 19,8 bilhões de reproduções. É um número que não dá nem para processar direito. É quase o triplo da população do mundo. E o fenômeno vai muito além do streaming, né? Em 2026, ele vai ser a atração do intervalo do Super Bowl. O maior palco da cultura pop americana. E o impacto econômico, uma única turnê dele em Porto Rico, injetou o equivalente a 2,2 bilhões de reais na economia. Isso é muito poder. Então a pergunta que fica e que me fascina é: como um artista de uma ilha pequena do Caribe, Cantando só em espanhol, como ele se torna o centro do universo da música? Não é só ter um bom refrão, né? não mesmo. A resposta, como o nosso material sugere, tá enterrada na história de Porto Rico. É isso. Para entender o topo, a gente tem que voltar para o começo. E esse começo é bem antes do primeiro play. Então vamos puxar esse fio. O artigo deixa muito claro: não dá para separar a música do Bad Bunny do contexto político de Porto Rico. As letras dele, principalmente depois do furacão Maria em 2017, são cheias de crítica social. Ele defende a independência da ilha abertamente. E essa postura não surge do nada. A história de Porto Rico é um nó de colonialismo. Primeiro foram 400 anos de domínio espanhol, com a economia baseada em cana-de-açúcar, com mão de obra escravizada. E depois? Depois, em 1898, vem a Guerra Hispano-Americana. A ilha não fica livre. Ela só troca de dono. Exatamente. Passa para o controle dos Estados Unidos. E essa troca, pelo que o artigo descreve, foi só uma continuação da exploração, mas com outra bandeira. Sim. Bancos americanos assumindo o controle das plantações, bases militares sendo instaladas e uma tentativa, assim, bem direta, de apagar a identidade local, chegando a proibir o espanhol nas escolas. Que absurdo. Pois é. E aí a gente chega num dos maiores paradoxos, que acontece em 1917. Os porto-riquenhos ganham a cidadania americana. Ah, então eles se tornam americanos plenos? Não exatamente. Foi, em parte, uma manobra para que eles pudessem ser convocados para lutar na Primeira Guerra Mundial. Espera aí, eles viram cidadãos para poder ir para a guerra. Isso. Ah, mas até hoje, mais de um século depois, um cidadão americano que mora em São Juan não pode votar para presidente dos Estados Unidos. Exato. É um limbo constitucional. Que situação. O status oficial hoje é de território não incorporado. Eles têm governo próprio, mas a defesa, a moeda, as relações internacionais, tudo é controlado por Washington. É uma tensão de identidade constante, sabe? De pertencer sem pertencer de verdade. Entendi. Faz todo sentido. Então é nesse caldeirão de séculos de colonização e identidade fraturada que nasce um som. Um som que é ao mesmo tempo resistência e festa. É aqui que o reggaeton começa. Perfeito. A música vira o lugar onde essa identidade dividida pode ser firmada, criticada e principalmente celebrada. Em alto e bom som. E a sonoridade? De onde ela vem? É tão contagiante. O artigo usa uma analogia que eu achei ótima, a de uma salada caribenha. É a melhor definição que tem. Não foi uma criação do zero, sabe? Foi uma mistura. Total, foi como um DJ genial numa cozinha, pegando os melhores ingredientes da região, e o principal, veio da Jamaica. O dancehall.
Exato, o dancehall. Ele nasceu nos anos 70, um primo mais festeiro do reggae, e com os sintetizadores e baterias eletrônicas dos anos 80, o ritmo ficou mais rápido, tipo, Exato. mais sintético. Ok, então o primeiro ingrediente é jamaicano. E o segundo? O segundo fez uma pequena viagem, foi para o Panamá. Lá, descendentes de trabalhadores jamaicanos, que foram construir o canal, começaram a pegar as bases do dancehall e cantar por cima, Em espanhol. em espanhol. Aí nasceu o reggae em espanhol. Foi um passo fundamental para a latinização do som. E o toque final, a atitude, veio de onde tantas outras revoluções musicais vieram. Nova York. Tinha que ser. Inevitável. Nova York, no fim dos anos 80, era a capital do hip-hop. E com uma comunidade hispânica gigante, a fusão era só questão de tempo. Artistas como Vico C, que nasceu em Nova York, mas cresceu em Porto Rico, começaram a rimar em espanhol com aquela cadência do rap. Mas, de todos esses elementos, tem um que virou a espinha dorsal, o DNA do reggaeton. A batida do dembow. O dembow. A história desse ritmo é uma saga. A origem direta é uma música de 1990, chamada Dembow, do jamaicano Shabba Ranks. A batida era tão hipnótica que os produtores em Porto Rico começaram a usar sem parar. Mas espera aí, o artigo fala que a história é ainda mais complexa, né? Sim, A base instrumental que o produtor do Shabba Ranks usou, o rhythm, foi na verdade licenciada de outra música. exato. Fish Market, da dupla Steely and Clevie. E essa batida se espalhou como um vírus, virou a fundação de um gênero inteiro. Puxa, isso é inacreditável. A identidade sonora de um movimento global foi construída em cima de uma única amostra de outra canção. É como construir um prédio num terreno que você nem sabia se era seu. As implicações para a propriedade intelectual são, Gigantescas. e elas se tornaram bem reais. Em 2021, a dupla Steely e Clevie, os criadores originais, processaram dezenas de artistas. Não acredito. Sim. Incluindo alguns dos maiores nomes do gênero pelo uso da batida em mais de 2.000 músicas. 2.000? Nossa. É um caso que mostra como essa cultura do remix pode colidir com o mundo jurídico décadas depois. Uau. Então, com essa batida explosiva e essa mistura toda, como era a cena em Porto Rico nos anos 90? Não começou nas rádios, imagina. Longe disso, era uma cultura totalmente marginal. O gênero nem tinha nome, era só underground. As festas não eram em clubes, eram nas marquesinas, as garagens abertas das casas nos bairros. E as letras? Era um espelho da vida na periferia. Falavam de sexo, drogas, violência, sem filtro. E a produção era tão visceral quanto as festas. O artigo pinta um quadro incrível dos produtores, como DJ Negro, DJ Eric e principalmente o DJ Playero. O estúdio do Playero era o epicentro. Artistas jovens faziam fila na escada do prédio dele em São Juan, esperando uma chance de gravar. E não tinha luxo nem tempo. Muitas vezes a música era gravada num take só, de madrugada, com a energia crua do momento. E como essa música chegava nas pessoas? Sem internet, sem rádio. Pelas mixtapes. Eram fitas cassete com compilações de vários artistas, vendidas na rua, direto do porta-malas dos carros. Era um ecossistema totalmente independente. E o nome? Reggaeton. De onde veio isso? Porque a origem já é uma disputa, né? Então, aí já começa a briga. O que já diz muito sobre essa cultura, né? A teoria mais famosa atribui a criação ao Daddy Yankee. Ah, claro. Em 94, improvisando numa mixtape, ele teria juntado o reggae com o sufixo tom, que em espanhol dá uma ideia de aumentativo, tipo um reguejão. Um reggae potente. Faz sentido. Mas tem outra versão. Tem, a do DJ Eric. Ele diz que, quando lançou o álbum Reggaeton Live Vol 1, em 95, o termo era uma mistura de reggae com maratona. Pelas sessões de gravação que não acabavam nunca. Exatamente. Seja qual for a origem, o nome pegou e batizou o movimento. O fascinante é que, enquanto isso tudo fervia no underground, na superfície o governo tentava sufocar o movimento. Sim. A ascensão do gênero coincide com a política de mão dura contra o crime do governador da época. A polícia via o reggaeton como a trilha sonora da delinquência.
As letras, a dança sensual, o perreu, tudo era considerado imoral. E eles agiram pesado. Muito. Lojas de discos foram multadas, milhares de álbuns confiscados. É uma ironia, né? O governo tentou apagar o movimento com a mão dura, mas ao fazer isso eles deram ao underground um selo de autenticidade. Perfeito. Não existe marketing melhor para um gênero jovem do que ser proibido pelos mais velhos. Exato. A perseguição legitimou o reggaeton como a voz de uma geração, chegou a ter audiências públicas no Senado para tentar regular as letras. Uau! Uma senadora, Velda Gonzalez, criticava muito a hipersexualização das mulheres. O curioso é que anos depois, pioneiras como a Ivy Queen, a rainha do reggaeton, admitiram que, apesar da repressão, a discussão sobre o papel da mulher no gênero era, sim, necessária. Então, como que esse som, que era perseguido, que era vendido em porta-malas, vira um fenômeno global? Qual foi o ponto de virada? Foi uma combinação de adaptação e sofisticação. Primeiro, para driblar a repressão, os artistas começaram a lançar versões limpas das músicas, sem palavrões, para conseguir tocar nas rádios. Uma estratégia inteligente. Mas a grande revolução foi no som. Produtores como a dupla Looney Tunes refinaram a batida, adicionaram melodias mais complexas, um toque mais romântico. E de onde veio essa inspiração mais melódica? Principalmente da bachata, o ritmo romântico da República Dominicana. Essa fusão deixou o reggaeton mais palatável para um público maior. E foi nesse cenário que surgiu o míssel que colocou o gênero no mapa global de vez. Gasolina. Gasolina, em 2004, no álbum Barrio Fino do Daddy Yankee. Aquela música não respeitou fronteira, não respeitou idioma, tocou em todo lugar, de Tóquio a Paris. Com um sucesso desse tamanho, imagino que as grandes gravadoras americanas correram para contratar todo mundo. Elas tentaram, mas encontraram um caos. O reggaeton nasceu de acordos de boca, de parcerias informais. Não tinha contrato. Nada. Não tinha documento de quem era dono de qual batida. Tentar criar um sistema de royalties era um pesadelo jurídico. E ainda tinha a pirataria digital no auge. Exato. Para as gravadoras investir milhões num gênero em espanhol, com uma estrutura legal tão frágil, era arriscado demais. Então, se não foram as gravadoras, o que alimentou essa expansão? A internet, sem dúvida. E, curiosamente, outro país, a Colômbia. A Colômbia virou uma segunda casa para o reggaeton, dando uma roupagem ainda mais pop. Foi de lá que saíram estrelas como J Balvin, Karol G, Maluma. E essa onda toda culminou na Tempestade Perfeita. O evento que parou o planeta... Despacito, o mega hit de Luiz Fonsi e Daddy Yankee em 2017. Uma curiosidade do artigo é que a primeira opção para o feat era o Nick Jam. Ele teve conflitos de agenda, a entrada do Yankee foi um golpe de sorte histórico. Os números dessa música são de outra realidade. Completamente. É o segundo vídeo mais visto na história do YouTube, com 8,8 bilhões de visualizações. Só perde para Baby Shark. Que nem conta, né? É uma anomalia. E a versão com o Justin Bieber quebrou a última barreira. Ali o jogo virou de vez. De repente, colaborar com um artista latino não era mais um nicho. Era uma jogada de mestre. Madonna, Beyoncé, todo mundo queria um pedaço daquela energia. É incrível ver essa expansão. Mas eu sempre me pergunto como esses fenômenos chegam no Brasil. A gente é América Latina, mas o idioma e a nossa cultura musical criam uma barreira e uma ponte ao mesmo tempo. A chegada foi tímida no começo. O artigo lembra de um caso precursor muito interessante. Piriguete, do MC Papo, lá de 2006. Lembra dessa música? A maioria acha que é funk, mas a estrutura rítmica daquela música é puro reggaeton. Que loucura, nunca tinha pensado nisso. Mas o tsunami mesmo veio em 2017, com Despacito e fundamentalmente com a Anitta. As músicas dela em espanhol, segundo uma pesquisadora na matéria, conseguiram dar nome ao reggaeton por aqui. Ela educou o ouvido do público. E a cultura ao redor do ritmo também se firmou, com festas, de tudo. Sim, festas como a Subet, que começou em 2019, foram essenciais.
E também o papel da comunidade de imigrantes de outros países latinos que trouxeram essa cultura na bagagem e ajudaram a criar uma cena autêntica. Então, o reggaeton não só chegou, como começou a se infiltrar em outros gêneros brasileiros? E esse é o ponto mais fascinante hoje. A influência está em lugares que a gente nem imagina. O artigo dá 2 exemplos perfeitos. Vidigal, do Trapper Will, e Nosso Quadro, da Ana Castela. Ana Castela. Sério, quando eu ouço o Nosso Quadro, a última coisa que me vem à mente é Porto Rico. Mas agora que eu falei, tenta ouvir de novo prestando atenção só na percussão, na batida que tá por baixo da melodia. Tá lá. O tum-ti-tum-tum, a cadência do dembo. É quase subliminar, mas é o que dá aquele balanço. Isso mostra o quão fundo o DNA do reggaeton se infiltrou no pop brasileiro. Faz todo sentido. É um intercâmbio natural. O próprio reggaeton é uma fusão. Então é lógico que ele continue se fundindo ao chegar aqui. No fim, música brasileira também é música latina. Exatamente. A fronteira sempre foi mais política e linguística do que sonora. Que jornada! O que a gente viu aqui foi a trajetória de um som que nasceu da necessidade, sobreviveu à repressão, se adaptou ao mercado sem perder a essência e se tornou a trilha sonora do nosso tempo, carregando uma história muito profunda de resiliência. Isso. O reggaeton ecoa as cicatrizes e a força da América Latina. Por isso ele ressoa tão fundo em tantos lugares. Uma frase do Bad Bunny ao ganhar um Grammy Latino em 2025, que o artigo cita, resume tudo. Existem muitas maneiras de demonstrar patriotismo e defender nossa terra. Nós escolhemos a música. É uma forma poderosa de transformar a luta em algo que conecta e faz o mundo inteiro dançar. E para deixar uma provocação final, a história do reggaeton é sobre fusão, uma mistura improvável de Jamaica, Panamá e Nova York que floresceu em Porto Rico. Isso me faz pensar, sabe? Olhando para a diversidade sonora absurda do Brasil, do funk ao piseiro, do trap ao axé. Tudo. Que novas fusões, que novos reggaetons brasileiros podem estar nascendo agora mesmo e, quem sabe, podem se tornar o próximo fenômeno global.